Ser perseguido por um homem na floresta. Então, uma noite, eu e meus amigos estávamos brincando de esconde-esconde em nossa cidade natal, provavelmente tínhamos 13 anos na época. Então, entrei em uma pequena área que era basicamente um atalho da estrada principal para a estrada secundária. Infelizmente, fui sozinho e nem sequer pensei no que poderia acontecer. Lembre-se de que tínhamos apenas 13 anos na época e não levávamos telefones conosco, portanto, se algo acontecesse conosco, ninguém saberia. Então, o jogo começou e eu corri correndo para a área da floresta. Os primeiros 30 segundos foram bons. Aviso, temos uma regra que diz que temos que chegar ao ponto de controle onde começamos e temos que nos salvar de não sermos escolhidos para a busca. Após cerca de 1 minuto, comecei a ouvir passos e disse, olá, você é um dos meus amigos, e algo que estava lá não disse nada, então comecei a recuar. Felizmente, a área da floresta tem uma rota principal e 2 laterais, então eu poderia ter corrido para qualquer lado. Comecei a recuar e, do nada, o homem simplesmente apareceu da floresta e começou a correr em minha direção enquanto dizia, vou pegar você. De uma forma assustadora e sinistra, como um sequestrador. Felizmente, eu treino futebol, então eu sabia que com certeza poderia correr mais que ele ou pelo menos cansá-lo. Eu corri por todo o bosque com a única luz sendo a da lua e, depois de cerca de 2 minutos, ele desistiu. É claro que ninguém acreditou, mas eu não me importei, pois sabia que era real. Até hoje ainda não sei quem ou o que tentou me pegar naquela noite, mas com certeza sei que se eu não fosse um esportista, o resultado seria muito, muito diferente. Perseguido por um homem com uma faca. Olá, pessoal. Hoje fomos fazer uma caminhada com meu namorado para o aniversário dele. Não somos pessoas muito supersticiosas, mas estávamos bastante ansiosos o tempo todo, não encontramos ninguém na estrada e eu estava me sentindo estranha, como se estivesse pensando eu sei que vamos encontrar alguém mas esse alguém não me deixava tranquila. Meu namorado estava um pouco nervoso, o que é incomum da parte dele, pois está acostumado a caminhar em praticamente qualquer lugar. Tudo bem, então estávamos caminhando há mais de 4 horas e chegamos quase ao fim. Havia uma espécie de cabana na floresta, e um cara parecido com Tom Hanks em Castaway, juro por Deus, estava lá. Ele saiu da cabana, nu, com uma faca, e começou a fazer grunhidos. Eu disse ao meu namorado que ele tinha uma faca, e o cara começou a correr até nós. Meu namorado me disse para correr, vai. E eu tentei fazer o meu melhor, pois não sou a garota mais esportiva. Acredito que senti algumas vezes, pois tenho muitos arranhões e um galo na canela, mas não senti nada no momento. Depois do que pareceu uma eternidade correndo para escapar dele, conseguimos encontrar uma saída para um bairro e depois uma estrada. Sentimos muito alívio naquele momento. Minha pergunta é, nos sentimos chocados e bastante traumatizados com isso. Vocês acham que é um evento sério ou não é nada demais? Sei que pode parecer estúpido perguntar isso, mas não sabemos mais. Talvez estejamos exagerando? Nós o denunciamos à polícia e eles devem ir até o local, mas não temos certeza se eles vão demorar para fazer isso. Desculpe-me pelos erros de escrita e pelas confusões, sou francês e não falo muito bem inglês. Perseguido em um laranjal. Cresci em uma pequena cidade do sul da Califórnia conhecida por seus laranjais de tempos passados. Atualmente, todos esses laranjais foram substituídos por conjuntos habitacionais e shopping centers, mas ainda havia muitos deles quando eu estava crescendo, nos anos 90. Meu amigo Johnny e eu costumávamos nos meter em todo tipo de confusão naquela época. Éramos apenas malandros em geral. Mas houve uma vez em que eu realmente acredito que quase nos tornamos vítimas de um predador de crianças. Se alguém que está lendo isto também cresceu nos anos 90, sabe que era uma época diferente. Ficávamos fora de casa a qualquer hora do dia e nossos pais não faziam ideia de onde estávamos. Naquela época, havia muitos sequestros. Eu me lembro de várias vezes em que me ofereceram doces ou pediram a algum malandro que o ajudasse a encontrar seu gato. Eu sempre dizia que iria falar com a minha mãe e, quando ela saía para dar uma surra, ele já tinha ido embora. De qualquer forma, Johnny e eu estávamos tramando algo ruim um dia depois da escola. Estávamos passeando por um laranjal que margeava a rua dele. Começamos a puxar essas pequenas barragens de metal dos canais de irrigação e a jogá-las a esmo. De repente, ouvimos um assobio agudo e ambos olhamos para cima para ver um homem a cerca de 25 metros de nós balançando o dedo e dizendo Mas sua reação não foi nem um pouco proporcional aos danos materiais que estávamos causando. Ele claramente não era proprietário nem trabalhava no bosque porque, em vez de gritar para pararmos, ele estava com um sorriso de orelha a orelha. Ainda consigo ver seu rosto em minha mente todos esses anos depois e fico arrepiado.
Johnny e eu ficamos parados por um segundo observando esse cara, depois olhamos um para o outro e Johnny olhou de volta para o cara e gritou: "Oh, corra!" Olhei para o lado e o cara estava correndo em nossa direção. Apesar do esforço físico que ele estava fazendo em sua corrida, o sorriso ainda estava lá. Johnny e eu corremos mais e mais rápido do que nunca. Conseguimos sair do bosque e voltar para a casa dele antes de perceber que o cara não estava mais atrás de nós. Rapidamente nos esquecemos disso porque a família de Johnny tinha acabado de comprar um Nintendo 64 e começamos a jogar Mario. Não me lembro se foi no dia seguinte ou na semana seguinte, mas algum tempo depois disso, estávamos com a mãe dele comprando donuts e vimos um cartaz de procurado com o retrato falado de um homem que era muito parecido com o cara que nos perseguiu. Ele era procurado por tentar sequestrar um garoto do lado de fora de uma escola. Johnny e eu nos olhamos, e aparentemente de forma telepática, concordamos em nunca dizer uma palavra. Não sei por que nunca nos manifestamos. Talvez porque estivéssemos naquela idade em que éramos implacavelmente intimidados por homofóbicos por causa da mera possibilidade de termos sido estuprados. Mas nunca mais falamos sobre isso. Enquanto digito este texto, estou pensando em entrar em contato com ele para ver se ele se lembra e se isso se alinha com a minha memória do incidente. Houve tantas coisas diferentes que aconteceram em minha infância nos anos 90 que poderiam facilmente ter terminado em minha morte. De alguma forma, ainda estou aqui e tenho minha própria família agora. Não confio em ninguém por causa de incidentes como esse. Estou sempre com a cabeça no lugar. O cara que pode ter sido um estuprador de crianças que perseguiu a mim e ao Johnny naquele dia no Laranjal, não vamos nos encontrar. Assediado, perseguido, por um carro enquanto caminhava com minha mãe. Para contextualizar esta história, moro em uma área bastante rural. Moramos nos arredores de nossa cidade, que já é pequena em comparação com as populações das outras cidades da Califórnia. Estamos a cerca de 15 minutos da cidade pequena e a 40 minutos da cidade principal. Moramos em uma estrada de terra com alguns vizinhos. Nossa casa não tem outras cercas anexas e em dois lados da casa há apenas campos e estradas de terra, sendo que em um dos lados há uma única casa no campo. Os outros dois lados têm alguns vizinhos em outras estradas e ninguém realmente interage aqui, exceto meu pai, que às vezes conversa com dois deles. Eu tinha provavelmente 12 anos quando isso aconteceu. Eu tinha baixa autoestima e queria começar a me exercitar mais. Eu havia sido matriculado em uma escola particular devido ao bullying. Sim, isso afetava minha autoestima, mas vamos continuar com a história. Então eu não tinha muitas maneiras de me exercitar além da esteira que tínhamos. Eu também queria começar a tomar ar fresco, então minha mãe sugeriu que, como moramos aqui fora, seria tranquilo fazer caminhadas pela estrada de terra dos fundos. Concordei, apesar de ser teimoso na maior parte do tempo, mas começamos a caminhar e geralmente íamos no meio ou no final da tarde, quando começava a esfriar, mas ainda estava claro. Caso escurecesse, levávamos nossa lanterna também. Por estarmos aqui, era notório que cães vadios às vezes apareciam por aqui e levávamos spray de pimenta e um miniba para o caso de um deles se tornar feroz. No entanto, um cão entrará nessa história. Um dia, eu e minha mãe decidimos sair para uma caminhada no final da tarde. Então, eu e minha mãe saímos e começamos a caminhar pela estrada. Quando andamos cerca de um quarto de milha pela estrada, começamos a chegar a um pequeno cruzamento. Há uma estrada que vai para a esquerda até a rodovia, uma estrada que vai para a direita até a casa do vizinho, ou a estrada vai direto para uma estrada de serviços públicos. Eu e minha mãe conversamos sobre caminhar pela estrada de serviço público para fazer uma boa caminhada, já que ela durava um pouco. Quando começamos a chegar ao cruzamento, esse cachorro apareceu literalmente do nada. Estávamos olhando para ele e ele estava no centro da estrada, olhando para nós. Eu e minha mãe olhamos para ele e minha mãe disse que estava com uma sensação no estômago de que precisávamos dar meia volta e ir para casa. Então ela agarrou meu braço e começou a me guiar de volta para casa e depois me soltou para que pudéssemos caminhar. Estávamos no meio da caminhada quando ela olhou para frente e parou para observar algo. Perguntei o que ela estava olhando e ela apontou. Um carro branco parou em frente à nossa cerca e rapidamente deu ré e desceu a rua ao lado da nossa casa. Ninguém passa por essa estrada, exceto um senhor de idade que conhecemos. Qualquer outra pessoa que passe por ela geralmente está procurando as ferramentas do meu pai para roubar. Minha mãe disse que se sentiu um pouco desconfortável por causa disso e me puxou para a beira da estrada de terra, quase dentro do campo. O carro tinha dirigido até a rodovia e ido embora, pelo menos foi o que pensamos. Continuamos caminhando de volta para nossa casa quando o carro voltou e desceu a estrada ao lado da qual estávamos caminhando. Eu o vi de relance e era um carro branco menor com vidros pretos escurecidos que não dava para ver através deles. Minha mãe imediatamente teve uma sensação de desgraça iminente e me puxou para o campo, não muito longe, mas o suficiente.
Continuamos andando pelo campo em direção à nossa casa, cada vez mais perto, quando o carro voltou pela estrada. Minha mãe me interrompe para ver o que o carro está fazendo, e ele volta para nossa casa e começa a dar voltas super rápidas. Para contextualizar, temos uma estrada e uma área aleatórias que contornam nosso quintal em nossa propriedade. Minha mãe espera até que o carro volte para a estrada secundária e me diz que precisamos começar a correr, e foi isso que fizemos. Começamos a correr pelo campo, chegando a uma das pequenas seções perto do meu quintal. O carro volta e desce a estrada tentando nos cortar. A essa altura, eu e minha mãe estávamos em pânico e não fazíamos ideia de quem era e por que estava agindo assim. O carro dá a volta novamente e minha mãe me arrasta para mais longe, para a direita. Eu acho de onde estávamos e me diz que vamos correr para a vala. Entramos na vala e o carro deu a volta e parou na beira da vala onde estávamos. A frente do carro estava voltada para nós e tudo o que eu conseguia pensar era que, se ele descesse, atingiria a mim e a minha mãe e provavelmente nos mataria. Minha mãe rapidamente colocou o braço na minha frente e ficou imóvel, enquanto eu estava literalmente horrorizado e deixei cair nossa lanterna e acho que minha garrafa de água. O carro estava se preparando para descer onde estávamos, e de repente, deu ré e contornou o pátio, voltando pela estrada lateral até a rodovia. Eu e minha mãe sentimos como se nossas almas tivessem partido e ela me disse para correr, não olhar para trás e chegar ao portão da frente. Corri pela vala, sentindo meu coração disparar. Corri pelo quintal e fui em direção ao portão da frente, abrindo-o e correndo em direção à porta da frente. Não ouvi minha mãe atrás de mim, eu estava correndo para a porta para abri-la quando olhei para o lado e vi o carro voltando pela estrada lateral. Corri para dentro de casa, tentando recuperar o fôlego. Vi o carro descer a rua e não vi minha mãe, então entrei em pânico. Corri em direção à porta de vidro deslizante e, de repente, minha mãe veio correndo em direção a ela e a abriu, entrando e trancando-a. Ela me disse para trancar a porta da frente. Ela me disse para trancar a porta da frente enquanto eu tentava recuperar o fôlego e lhe dizia que estava com medo porque não tinha ideia de onde ela estava. Ela foi beber água da geladeira e me disse que, quando eu estava correndo, ela estava tentando fechar o portão da frente quando percebeu o carro voltando pela estrada. Ela disse que sabia que não teria tempo de me seguir até a porta, então correu para trás do carro da minha irmã para ficar fora do campo de visão do carro e, quando o carro voltou a descer a rua, ela aproveitou a oportunidade para correr para a porta dos fundos, pois estava mais perto do carro da minha irmã. É uma loucura pensar que, se não tivéssemos visto aquele cachorro parado na estrada e decidido voltar, poderíamos ter sido atropelados. Felizmente, não vimos o carro novamente e achamos que pode ter sido apenas um louco ou drogado que passou pela nossa rua naquele dia. Perseguido por um homem nu na floresta. Ei, pessoal, isso aconteceu no verão de 2022 e eu nunca pensei em escrever essa história porque fiquei muito surpreso com o fato de ter acontecido comigo, haha. Então, todo verão na minha cidade, eu e meus amigos gostamos de fazer pequenas fogueiras em áreas isoladas e tranquilas porque não queremos dirigir 1 hora até um acampamento real e pagar qualquer taxa para isso. Essas fogueiras também acontecem de forma bastante espontânea, portanto, é uma boa opção de última hora. Há um local perto da minha casa, perto de um rio, que é muito bom porque ninguém costuma ir para lá. A única coisa com a qual devemos nos preocupar são os ursos, pois viver no noroeste do Pacífico é um desafio e minha casa, especificamente, está localizada ao lado de montanhas e florestas. Então, em uma noite específica, às 23 horas, decidi ir à frente dos meus amigos e encontrá-los no local, preparando tudo com antecedência, pois quero que estejamos relaxando quando todos chegarem lá. O local onde cheguei tem uma passarela pavimentada de 2 minutos pela qual tenho de passar e, em seguida, tenho de pegar uma pequena trilha que desce pelo lado direito da ponte que cruza o rio. Ao longo dessa passarela pavimentada, há 2 lâmpadas localizadas na metade do caminho e outra no início da ponte e uma rampa de descida para o local da fogueira. Estaciono meu carro no início da trilha na rua e levo meu material de fogueira, como lanterna, isqueiro, lenha pequena, pá pequena para cavar o poço etc. Cheguei ao local, que é uma espécie de aterro em uma pequena praia de areia ao lado do rio, com uma pequena área para crianças pequenas com suas famílias durante os verões quentes. Então, montei a cadeira e comecei a cavar o poço com apenas a minha lanterna iluminando o local onde estava cavando. Também estou apenas cavando areia ao meu lado, nem perto da água, mas, de repente, ouço um forte respingo. Um respingo tão alto que só pode ter vindo de algo igualmente grande, como uma pedra do tamanho de 2 mãos. Estou confuso porque juro que não estou jogando minha areia na água, embora esteja a apenas alguns metros de distância. Aponto a lanterna para a água e não vejo nada, por isso, meio que ignoro o fato, achando que estou apenas ouvindo coisas. Mas, enquanto continuo a cavar um pouco mais, ouço outro respingo alto.
Nesse momento, acho que algo está caindo de cima, porque logicamente algo deve estar caindo na água. Aponto a lanterna para cima, onde há algumas árvores acima do rio, e não vejo nada grande o suficiente para fazer o respingo. Então, enquanto continuo cavando, com meu ritmo cardíaco meio acelerado a essa altura, ouço um farfalhar além do arco onde a ponte passa sobre o rio. Rapidamente pego minha lanterna e a ilumino na direção de onde ouvi o farfalhar. Chamo, vou lá. Não houve resposta. Em minha cabeça, se fosse um urso, eu deveria sair dali imediatamente, mas não havia nenhum urso, nem sinais de nada. Então, disse a mim mesmo que estava apenas ouvindo coisas porque já tinha visto filmes de terror antes e que minha mente estava me pregando peças. Mas ouço o barulho novamente e parece claramente que as folhas estão sendo amassadas, então acendo minha lanterna na área novamente. Quando focalizo meus olhos na área iluminada, vejo as costas nuas de um homem curvado. Fiquei meio que congelado de ansiedade e estresse porque, honestamente, de todas as coisas que eu estava para ver, não achei que veria as costas nuas de um homem. Pela rápida análise que meu cérebro conseguiu fazer, ele aparentava ter uns 40 anos, era barbeado, não careca, e tinha estatura mediana, como uma mistura entre gordinho e robusto. Enquanto eu mantinha minha lanterna apontada para suas costas, ele começou a se levantar e a primeira coisa que notei foi que ele também não estava usando calças. Meu reflexo seguinte foi começar a empacotar todas as minhas coisas e sair dali, porque agora eu estava imaginando que ele devia estar jogando coisas na água para me assustar ou me espantar. Então, depois de usar minhas habilidades reflexivas de dedução, saí dali com todas as minhas coisas. Estou carregando todas as minhas coisas comigo e subo bruscamente a pequena rampa e estou agora no caminho pavimentado para fora da floresta. Posso sentir meu coração batendo no peito e estou sempre olhando para trás para me certificar de que não estou sendo seguido. Estou de crocodilo, então espero que, se eu tiver que sair dali com um livro, eu me arrependa de não estar no modo esportivo desde o início. Chego à metade do caminho e uma sensação de alívio começa a se instalar, sabendo que consegui sair ileso dessa situação tão assustadora. Mas quando dou uma última olhada atrás de mim, vejo algo. Lentamente, rastejando pela rampa, está o homem nu, engatinhando de quatro, como se estivesse andando como um primata. Sua cabeça estava posicionada em minha direção, olhando para mim enquanto ele se dirigia para o meio da passarela pavimentada. Ele lentamente se levanta de sua posição e começa a ficar de pé, posicionando seu corpo para me encarar. Depois de se colocar em sua nova posição, o homem começa a correr em minha direção. Eu me apavoro com isso. Corro o mais forte que posso pela trilha. Minha lanterna saltou do bolso e eu a perdi, mas não me importei porque um homem todo pelado estava me perseguindo às 23 horas da noite em uma floresta isolada. Olhei para trás por uma fração de segundo e o homem ainda estava correndo em minha direção, ainda completamente nu. Por mim, ele poderia ter a minha lanterna, mas eu queria sair vivo dessa situação. Finalmente consegui sair da floresta e corri para o meu carro, que estava a apenas 30 metros de distância do final da floresta. Desesperadamente, chego ao meu carro e, como em um filme de terror clássico, tento pegar a chave para destravar o carro. Na verdade, deixo cair as chaves e rapidamente penso comigo mesmo, estou realmente morto, mas esqueço o pensamento e as pego de volta. Pego o chaveiro corretamente, destranco as portas e jogo minhas coisas no banco de trás antes de entrar no carro. Isso pareceu uma eternidade, mas, em retrospecto, provavelmente levou 6 segundos no total. Enquanto tento colocar a chave na ignição, estou fixada no final do caminho pavimentado em que estava há alguns segundos, esperando para ver se o homem nu ainda estava vindo. Sinto a chave entrar na ignição, desvio a visão para a estrada à minha frente e saio da área o mais rápido possível. Enquanto dirijo e estou a uns bons 30 segundos do local do horror que acabou de acontecer, recebo uma ligação em meu telefone. Eram meus amigos me perguntando se eu já havia chegado ao local e tudo o que eu disse a eles foi: pessoal, tenho uma história maluca para contar a vocês. Eles chegam à minha casa porque, novamente, ela ficava bem perto da área da fogueira e eu lhes conto toda a história do jeito que contei agora. Eles juram que nenhum deles estava tentando me pregar uma peça ou algo do gênero, e eu também sabia que nenhum deles tentaria dar um full sprint ou em mim com o pênis de fora. Mas, enquanto conversávamos em frente à minha casa, havia um estudante universitário que parecia estar voltando para casa e que estava indo na direção de onde encontrei o homem nu. Eu gritei para ele: cuidado, tem um cara pelado que estava me perseguindo perto da ponte que cruza o rio. Ele respondeu dizendo: vá, sério? Eu preciso passar por essa ponte para ir para casa. Tudo o que eu disse a ele foi: boa sorte, cara. No dia seguinte, relatei o fato à polícia por telefone, mas eles enviaram um policial para que eu pudesse contar pessoalmente e mostrar a eles em que parte da área eu vi essas coisas.
Quando fomos ver o local onde inicialmente vi as costas do homem encurvadas, eles disseram que não viram nenhum vestígio de que alguém tivesse estado lá anteriormente, mas o policial disse que tomaria nota do fato de qualquer forma para o caso de acontecer novamente. Alguns amigos dizem que se trata de um skinwalker, outros dizem que, mais realisticamente, é um sem-teto, um doente mental ou uma pessoa bêbada. Uma teoria que ouvi meus amigos dizerem é que se trata de uma versão futura de mim pregando uma peça em uma versão passada de mim porque, honestamente, quando a viagem no tempo for real, eu iria totalmente brincar com meu eu mais jovem dessa forma. Portanto, essa é a única história maluca do Let's Not Meet que eu tenho, mas, caramba, é uma história que eu nunca vou esquecer, haha. Edit, percebi que eu disse que tinha uma cadeira comigo, mas agora me lembro que não tinha uma comigo dessa vez. Normalmente, tenho uma cadeira de acampamento, mas como estava sozinho, foi muito difícil trazer uma cadeira sozinho.